Bem-vindo ao Seu Carro e Você. Vamos falar de segurança hoje? Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje eu quero falar de um recurso muito importante do carro, que é o controle dinâmico de estabilidade ou controle de tração, né? Cada montadora dá um nome diferente para o sistema, apesar de ser a mesma função, né? Controle dinâmico de estabilidade, controle dinâmico de tração, controle eletrônico de tração, né? Controle eletrônico de estabilidade. Ele pode vir com uma função a mais, né? Uma característica a mais ou uma característica a menos, e isso pode ser motivo para ser dividido em duas partes e ganhar dois nomes, né? E vender o carro com dois sistemas, mas na verdade quem comanda tudo é o ABS, né? O módulo de controle antibloqueio dos freios, né? Com esse módulo e com esta função tão importante de evitar que as rodas patinem, né? Pode-se controlar a tração do veículo. Então, os sensores de velocidade estão medindo sempre a velocidade de cada roda. E quando uma roda tem uma velocidade diferente, uma velocidade maior do que as outras, isso é entendido pelo módulo de controle como uma perda de tração. Além disso, os veículos são dotados de sensores chamados acelerômetros. Os acelerômetros são capazes de medir a orientação da carroceria, a orientação do carro, né? Então, por exemplo, o módulo está controlando a tração, está controlando o motor, o torque, a aceleração, velocidade dos eixos, velocidade do eixo da transmissão, se for um câmbio automático. Então todos esses dados estão sendo computados e os módulos, né, estão fazendo contas a todo tempo. E esses dados têm que obedecer a um parâmetro que é a plausibilidade. O que é a plausibilidade? Esses dados têm que fazer sentido. No momento em que um desses dados foge do que está programado no software de controle, né, isso pode ser entendido como uma perda de controle, o que a gente chama de sobreesterço, que é quando o carro sai de traseira, e subesterço, que é quando o carro sai de frente, né? Então, basicamente, tanto o controle de tração como o controle de estabilidade, ele está projetado para evitar isso. Então, como que o módulo vai atuar? Ele vai modificar a pressão em cada pinça de freio, né, separadamente, diminuindo a pressão através da bomba do ABS. Claro que não vai tirar o freio totalmente, ele vai fazer uma pulsação mais suave, né, na pastilha da roda que seja necessário. Também vai atuar através do TBI, que é o acelerador eletrônico. Hoje todos os carros têm acelerador eletrônico, então ele vai desacelerar o motor de propósito, né? Mesmo que o condutor esteja com o pé no fundo, ele vai desacelerar o motor. Então tem uma série de controles que ele consegue fazer para tirar esse efeito de perda de controle e trazer o carro de volta para sua trajetória, para a trajetória medida, né, através de outros sensores, né, sensor de ângulo da direção, sensor de torque da direção. Ele consegue saber qual é a intenção do condutor, né, para onde ele quer levar o carro. Todos esses dados são colocados nessa equação para conseguir o objetivo de manter o carro na trajetória, né, de acordo com a intenção do condutor. Os veículos que estão equipados com esse sistema têm um botãozinho, o botãozinho do controle de tração, né? Normalmente você vai encontrar esse botão que te dá a opção de desligar. Então, dando um toque no botão, ele vai fazer um desligamento em primeiro estágio. Se você pressionar o botão e segurar esse botão apertado, ele vai dar um sinal sonoro e vai fazer um desligamento do sistema em segundo estágio. O que é isso? Tanto no primeiro como no segundo estágio, ele vai desligar, mas havendo um descontrole importante, né, de atitude da carroceria e da tração do veículo, o sistema volta para garantir a segurança. Só que quando você segura o botão apertado e ele vai acender uma luz do DSC off, né,
no painel, ou ESC, aí não importa o nome que a montadora da marca do seu veículo adotou, né? Ele também vai voltar num caso extremo, mas esse limite fica mais para frente um pouco. Então, assim, pessoal, qual seria, né, o objetivo de desligar esse sistema? Basicamente, se você está utilizando seu carro num track day, aqueles dias em que você vai num autódromo para pilotar o seu carro, paga lá um ingresso para entrar com o seu carro e pilotar. Se você quiser, for um piloto experiente, você pode desligar o controle de tração. O carro vai ficar mais difícil de dirigir, mas pode ser que você consiga aumentar, diminuir, né, alguns décimos ou centésimos de segundo na sua volta. Eu diria que a principal, né, razão para desligar esse sistema seria em pisos escorregadios, por exemplo, se você estiver na lama, né? Tem até alguns vídeos no YouTube mostrando alguns carros, algumas picapes, às vezes até 4x4, na lama, que não conseguem sair da lama, e muita gente falando mal, essa picape não é boa. O controle de tração justamente existe para evitar que as rodas patinem. Então, se você está numa situação de areia fofa ou de lama, você precisa que a roda gire na maior velocidade possível para tentar sair daquela situação. Só que se o controle de tração ou controle de estabilidade estiver ligado, ele não vai deixar essa roda girar com essa força toda, né? Então, algumas picapes têm até um botãozinho para controlar o bloqueio do diferencial. Então, por exemplo, numa situação de lama, principalmente se for uma picape ou um veículo com tração dianteira, você precisa desligar o controle de tração e acionar esse bloqueio do diferencial, né? Que aí depende da marca também, vai chamar e-locker, locker, locking control, não importa, né? No manual do proprietário você consegue ver mais detalhes. Então, basicamente seria isso, né? O motivo de desligar, porque alguém pode se perguntar, poxa, mas se esse sistema importante é para segurança, por que é permitido desligar? Principalmente para situações de baixa aderência, né? De baixa tração, como lama, grama molhada, areia. E também para a situação de se você é um piloto e está usando seu carro num autódromo. O assunto desse vídeo é uma sugestão da nossa amiga Luma. Obrigado, Luma, pela sugestão. Espero que tenha ajudado aí a você entender melhor como esse sistema funciona. A Luma colocou uma pergunta da seguinte maneira: essa luz acende no meu carro com o desenho de um carrinho derrapando e eu fico preocupada, eu não sei o que é. Luma, essa luz pode acender de algumas maneiras. Na verdade, basicamente de duas maneiras. Quando o sistema está atuando numa curva principalmente, ou numa situação de baixa aderência, ou por algum motivo o sistema está otimizando a tração, ela vai piscar no painel, tá? Ela pode piscar. Isso não é padrão para todas as montadoras. Alguns carros de algumas marcas funcionam assim. Então, se a luzinha piscar, significa que o sistema está atuando. E está tudo bem, não tem problema, né? Quando você aperta aquele botão para desligar, vai aparecer o DSC ou ESC off. Significa que está desligado, para você não se esquecer que o seu carro está sem essa proteção. Se a luz simplesmente se acender sem a palavra off e ficar acesa, que é a terceira situação, significa que por alguma falha ou por algum problema, né, de funcionamento, o sistema não está disponível e você deve procurar então a concessionária ou um serviço técnico autorizado ou especializado, né, de confiança, para verificar o que está acontecendo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado, Luma, mais uma vez pela sugestão. Continuem mandando sugestões de perguntas sobre algum sistema do carro que vocês querem saber como funciona, ou qualquer dúvida que vocês tenham sobre os veículos, carros ou motos. E a gente vai fazer vídeos tentando responder essas dúvidas para vocês melhorarem aí a utilização, tirar mais proveito dos seus veículos. Deixe o like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. E marque o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Valeu, obrigado, um abraço.